saudar você que está inscrito no nosso canal. É uma alegria saber que você tem nos acompanhado nas nossas meditações, nas nossas reflexões. Eu quero compartilhar uma série de ministrações falando de uma arma espiritual especial que Deus nos dá, uma arma tanto de ataque quanto de defesa. Essa arma espiritual que Deus nos dá é a arma da oração. Aquilo que nós desenvolvemos, o relacionamento que nós desenvolvemos com o nosso Deus, de conversa, de diálogo com Ele. E esse diálogo com Deus, chamado oração, que é uma palavra com duas atitudes. Orar, falar com o Criador, falar com o Pai, que é onipotente, onipresente, onisciente. Falar com o Deus de amor, o Deus da misericórdia. E agir, a ação, na direção daquilo que conversamos com Ele, daquilo que Ele conversa conosco através da Sua palavra, através da revelação, através da visão, através do entendimento, através da prática da palavra. Um desejo do coração de Deus está em Mateus 21:13. A minha casa será chamada casa de oração. Pensando na casa de Deus, não uma construção em alvenaria, mas pensando na casa de Deus como nós, como pessoas. Porque 1 Coríntios, capítulo 6, 19, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. Então, quando Jesus fala que a casa dele seria a casa de oração, Jesus está falando das nossas vidas. Jesus está dizendo que nós precisamos ser essa casa de oração. Quando o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo habita em nós e que o Espírito Santo quer conversar com Deus, que somos templos do Espírito Santo, o Espírito Santo está em nós e nos ajuda a conversar com Deus. Nós podemos levantar uma geração que saiba cantar. Como é gostoso, maravilhoso cantar, adorar a Deus. Como é maravilhoso tocar a Deus, canções. Como é maravilhoso dançar na presença de Deus. Como é maravilhoso pregar a palavra de Deus e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração de oração, que saiba orar, que saiba buscar a presença de Deus, seremos um povo sem a presença de Deus. Quem disse isso? John Wesley, o criador do movimento metodista. Ele diz assim: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar, pregar muito bem. Porém, se não sabemos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. A presença de Deus é fundamental nas nossas vidas. Se a presença de Deus é fundamental desenvolvermos uma vida de oração. No encontro com Deus, uma das ministrações, a primeira ministração que eu fui convidado a ministrar foi oração como estilo de vida. É impressionante os textos que chamam nós a desenvolvermos uma prática constante, perseverante de oração. A oração não deveria ser considerado como um dever que precisa ser realizado, mas ao contrário, como um privilégio a ser desfrutado, um raro prazer que sempre revela alguma coisa nova, alguma coisa de nova beleza. E.M. Bonds, ele fala essa frase. A oração não deveria ser considerada como um dever. Quantos que apenas praticam oração como um sentido de obrigação? A oração precisa ser realizada.
Mas ao contrário, a oração precisa ver como um privilégio. Quem nós somos, quem Deus é. Quando conversamos com Ele, a nossa pequenez, a grandeza de Deus. Desenvolver uma vida de oração é desenvolver uma vida de crescimento, de amadurecimento. Desenvolver uma vida de oração é desenvolver uma vida de desenvolvimento constante. Quando você fala com Deus e Deus fala com você. A oração requer compromisso. E aí eu quero convidar você a estabelecer um horário regular para estar buscando a face do Senhor. Eu quero convidar você ao foco de fazer uma lista de oração de pessoas que estão precisando de ouvir o seu pedido, a sua súplica, a sua oração. Desenvolver uma lista. John Wesley falava de desenvolvermos um diário espiritual. Nesse diário espiritual, nós colocamos as manifestações, os aprendizados que temos com Deus, mas também colocamos a nossa lista de pessoas a quem estamos orando, pessoas com enfermidade, pessoas desempregadas, pessoas precisando de um milagre, de uma intervenção linda e maravilhosa. Para desenvolver uma vida de oração, há necessidade de desenvolver integridade, o culto, cultivar uma visão certa, correta, uma visão correta de Deus. Na oração, nós precisamos ter a percepção: quem é o nosso Deus e o que Ele é capaz de fazer. Lembrando que a nossa oração, ela move as mãos de Deus. A oração não é a fala para Deus do que precisamos, mas é aprender a ouvir o que Ele deseja de nós. Algumas vezes nós fazemos do período de oração uma lista de pedidos, uma lista de necessidades. Eu tenho conversado com Deus, dito assim: Deus, realmente nós somos uma geração carente do Senhor, somos dependentes do Senhor e realmente temos necessidades. A palavra nos ensina que precisamos pedir a Deus, mas nós não podemos fazer o nosso tempo de oração apenas de pedidos. Fazer o nosso tempo de oração, de adoração, de gratidão, de louvor. Fazer o nosso tempo de oração orando a palavra. Fazer o tempo de oração entrando na brecha da intercessão. Fazer o nosso tempo de oração um tempo prazeroso de descansar no colo de Deus, de descansar em Deus. Lucas 22:40. Orem para que vocês não caiam em tentação. O que antecede o pecado? O que antecede o pecado é a tentação. Jesus, quando ele institui a oração do Pai Nosso, ele diz, que na oração do Pai Nosso, para que nós não venhamos cair em tentação. É muito importante, todos os dias, nós irmos para a presença de Deus, pedir que Ele nos ajude a não cair na tentação, que nos leva ao pecado, que nos leva a nos separar dEle. Ou seja, nós estamos orando antes que aconteça a separação com o nosso Deus. Jesus vai falar para que na oração do Pai Nosso, para Ele nos livrar do mal, É uma coisa que também nós precisamos pedir a nós mesmos. Algumas vezes você deixa de orar por você mesmo, você deixa de clamar a Deus por você mesmo, por tantas necessidades familiares, por tantas necessidades da igreja, por tantas necessidades, nós deixamos de orar e jejuar por nós mesmos. E nós precisamos desenvolver a prática intercessória por nós mesmos. Senhor, me ajuda a não cair na tentação. Você pode não perceber, mas você é um mourão.
o exemplo. Você é a pessoa que a sua família está usando de exemplo. Quando eles citam uma pessoa íntegra, idônea, uma pessoa fiel a Deus, eles estão falando de você. Por isso é importante a sua intercessão por você, continuar sendo este morão, este exemplo de busca de Deus, de dependência de Deus. Por isso é importante você interceder por você. É maravilhoso Jesus intercedendo para que Pedro não caísse. Ele diz para Pedro, Satanás me pediu para peneirar você, e eu intercedi, e que quando você, Pedro, conservar a sua fé, Pedro, esteja com os teus irmãos, ores pelos teus irmãos, que você fique firme, Pedro, com os teus irmãos. Jesus sabia que Pedro seria tentado. Jesus sabe que somos tentados, que você é tentado. Então nós temos que orar: Senhor, nos ajuda a não cair em tentação, nos livra do mal. Ore por você, busque a ação de Deus pela sua vida. Deus não faz nada senão em resposta de oração. É uma frase de John Wesley. Deus está esperando a sua oração por você. Deus está esperando a sua oração pela sua família, pela sua igreja, pelo seu pastor, pelo seu líder de célula. Deus está esperando a oração sua a favor de alguém, do seu inimigo, daquele que te persegue. Um texto de Provérbios de Salomão diz assim, que quando nós abençoamos aquele que nos persegue, é como se nós estivéssemos colocando brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. 1 Pedro 2,9 diz que eu e você somos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva do nosso Deus. Como sacerdote, o véu foi rasgado para que eu e você entrem na presença de Deus e converse com Ele. Apresente a Ele as nossas necessidades. Apresente a Ele, sejamos intercessores do nosso pastor, da nossa pastora. Intercessores dos nossos líderes espirituais. Busquemos a Deus a manifestação dEle nas nossas vidas. Deus está esperando ouvir a conversa do seu filho. Eu e você somos filhos de Deus. E Deus está esperando esse diálogo, esta conversa sincera. Não adianta a gente falar palavras bonitas a Deus se o nosso coração tem ressentimento, tem mágoa. Se o nosso coração precisa ser tratado. Então, no momento de oração, faça um momento de conversa com Deus. Rasgue o teu coração na presença dEle. Diga a Ele o que você necessita. Diga a Ele que você necessita de cura, do bálsamo. Que você necessita de fortalecimento, de encorajamento, de ânimo, de disposição. A oração é fundamento na vida daqueles que entendem que o seu chamado é missionário. Eu e você somos chamados a serem missionários. E só há uma forma, uma maneira de cumprir o chamado missionário, de fazer a missão, que é apresentar a Jesus Cristo para as pessoas como Senhor e Salvador, ganhar pessoas para ocupar a eternidade, se formos praticantes da oração. Comece a orar por pessoas que você gostaria de apresentar o Evangelho para elas. Comece a orar colocando o coração delas para receber a boa semente. A semente chamada plano de salvação. Eu e você somos chamados. Temos um chamado missionário da parte de Deus. O trabalho dos alfaiates é consertar roupas. O sapateiro, de fazer sapatos. Assim também o trabalho dos cristãos é orar. Quem diz esta frase maravilhosa? Martinho Lutero, o grande reformador, aquele que começou a ler as Escrituras e ter um discernimento dado pelo Espírito Santo para gerar a reforma protestante. Martinho Lutero, ele fala essa frase: o trabalho do alfaiate é consertar roupas, o do sapateiro é fazer sapatos. Assim também o trabalho do cristão é orar. A nossa missão, o que Deus espera de mim e de você, é que sejamos homens de oração. Você que me ouve, mulher, seja uma mulher virtuosa de oração.
É maravilhoso ver o resultado das esposas que oram, das mães que oram, das irmãs que oram. É maravilhoso ver os resultados dos homens que oram, que buscam a face de Deus, dando a eles sabedoria, dando a eles discernimento e entendimento. Deus nos chamou a ser um povo que ora pela nossa nação, a ser um povo que ora pela nossa cidade, a ser um povo que ora pelas nossas autoridades. Deus quer responder favoravelmente à sua oração, à minha oração. Segundo Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, preste bastante atenção, se humilhar. Nós nos humilhamos diante do Senhor reconhecendo a sua grandeza. Se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Deus está esperando de nós que nós nos acheguemos a Ele com o coração humilde, que nós venhamos orar. O nosso maior problema, talvez o nosso maior pecado, não é que oramos mal, mas sim que não oramos. John Risse fala sobre isso. O nosso maior problema, talvez não nosso maior pecado, não é que oramos mal. Não é a oração que está sendo mal feita ou a oração que está sendo feita de forma incorreta. O maior mal e o maior pecado é que não estamos desenvolvendo vida de oração. A prática de oração. Precisamos eliminar esse pecado na vida da igreja, na vida dos cristãos. Se você perceber na vida da igreja, quando trazemos um cantor gospel para fazer, vamos dizer assim, um show gospel, as igrejas lotam, lugares lotam, ginásios lotam. Mas quando se fala de uma vigília, quando se fala de uma reunião de oração, quantas pessoas estão ali? Nós precisamos mudar isso. Eu preciso mudar isso. Eu preciso fazer da minha vida de oração um prazer. Eu preciso fazer da minha vida de oração uma demonstração de amor para com o meu Deus. Eu preciso estar em oração sem ser obrigação. Eu preciso ter prazer e alegria de conversar com Deus, de chorar na presença de Deus, de abrir o meu coração para o meu Deus. Precisamos trabalhar e eliminar este pecado na vida da igreja cristã na face da terra, que é o pecado de não orar. Precisamos reconhecer que o Senhor Jesus nos deu exemplo, que o Senhor Jesus, praticante da oração, que o Senhor Jesus espera de mim e de você a prática da oração. O orar sem cessar, sem esmorecer. O orar perseverante, que persiste com Deus, que luta com Deus, o orar que clama, o orar que expõe a nossa alma. Eu gosto muito de 1 Samuel, onde Ana vai para a presença do Senhor, chora na presença do Senhor, abre o seu coração a Deus, diz da sua esterilidade. O profeta até chega a interpretar que ela está embriagada. E aí o profeta fala: mulher, sai deste vinho. Não, eu sou quebrantada de alma. É a oração que a alma vai junto. Quando Jesus condena a vã repetição, Jesus está dizendo essa oração falada sem sentimento, sem o coração estar junto, porque Jesus quer esta oração sincera, verdadeira, do fundo da nossa alma. É maravilhoso. Quando Ana termina o seu tempo de oração, o profeta fala: seja feita segundo aquilo que você pediu a Deus. E depois desse período, Ana fica grávida e nasce o profeta Samuel. É maravilhoso ver que Deus responde a sua oração. Quero orar com você e por você, que você possa compartilhar esta mensagem com outras pessoas. E que outras pessoas possam ligar para você. Você poderia orar comigo e para mim. E que você possa exercer o seu chamado cristão de intercessor e de intercessora. Nós precisamos de orar uns pelos outros. A palavra nos orienta a isso. Nós precisamos
receber oração e ministrar oração uns pelos outros, interceder. Quero orar com você e por você. E que você também possa ser levantado como um cristão que apresenta as suas necessidades e petições diante a Deus. E que você possa desenvolver essa intimidade, que vai gerar um crescimento, um amadurecimento, não antes experimentado por nós. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu apresento na concha das Tuas mãos este Teu Filho, essa Tua filha que está necessitando de um milagre. O Senhor é o Deus que abre portas e que fecha portas. O Senhor é o Deus que diz na sua palavra que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, e que nós desligarmos na terra será desligado nos céus. E eu desligo, Senhor, na vida do teu filho e da tua filha, todo impedimento, todo bloqueio que impede o teu filho, bloqueia o teu filho e a tua filha de desenvolver uma vida de oração, de intimidade com o Senhor. Ó Deus querido, ó Deus amado, levanta uma geração que te conhece não apenas de ouvir falar, mas de andar com o Senhor. Manifesta a tua glória. Quando o teu filho e a tua filha estiver orando, haja manifestação do teu poder, da tua graça, da tua unção. Haja visitação do teu Espírito Santo. Responde favoravelmente à oração do teu filho, Pai. Abre portas que precisam ser abertas e fecha portas que precisam ser fechadas. Abençoa a sua família, abençoa o seu lar, abençoa o seu trabalho, o seu empreendimento, abençoa o seu filho e a sua filha espiritualmente, abençoa-as fisicamente. Pai, se há alguma enfermidade, opera agora, tira toda e qualquer enfermidade da alma, enfermidade do físico, enfermidade de ordem emocional, física ou espiritual. Pai, eu intercedo agora pela vida, pela família do teu servo, Pai. Em nome de Jesus, entra com suprimento financeiro, que haja o suprimento, haja o multiplicar dos recursos financeiros. O Senhor é o Deus que multiplica. Pai, se tem algo embaraçado na vida do teu servo e da tua serva, desembaraça agora, em um nome santo e poderoso de Jesus. Deus, eu quero colocar as causas na justiça, que o teu filho e a tua filha está esperando o resultado deste processo, o resultado desta causa. Seja juiz e julga a causa e dá a vitória para o teu servo. Pai, eu também quero colocar as decisões que o teu servo, a tua serva precisa tomar. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento. Quando o teu filho e a tua filha ler a tua palavra, haja, Senhor, a visitação do Senhor, haja, Senhor, a ministração do Senhor, a revelação do Senhor, o discernimento que vem do alto. Pai, que o teu filho e a tua filha possa ocupar a posição que o Senhor assim deseja, de sacerdote, sacerdotisa da sua casa, do seu lar, porque ele e ela é povo de propriedade exclusiva do Senhor, é nação santa, é eleito, é sal da terra e luz do mundo. Pai, eu quero abençoar o empreendimento. Se o teu filho tem uma empresa, que o Senhor abençoe a sua empresa. O teu filho que está trabalhando, ó Deus, promove ele no seu trabalho. Apresenta o Senhor os sonhos, os projetos desta família. Pai, abençoa esta família. Dá ordem aos teus anjos para acampar nesta casa. Pai, em nome santo e poderoso de Jesus, eu abençoo o deitar e o levantar do teu filho. Eu declaro bênção sem medida sobre a vida do teu filho, em um nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. E muito obrigado, porque você está acompanhando o nosso canal. Que Deus possa manifestar graça, poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.